Quero falar um pouco sobre igreja. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Podemos nos sentar, para a glória de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Jesus ele sai percorrendo a cidade a escolher 12 homens que o ajudariam na sua missão de pregar o evangelho e implantar o reino dos céus, implantar o reino de Deus. Por que eu quero falar um pouco sobre igreja? Porque muitas pessoas estão diretamente envolvidas com a instituição. Muitas pessoas estão diretamente envolvidas com a religião. Inclusive a maioria dos obreiros dessa casa, muitas vezes, pode estar muito envolvido com a instituição e com a religião, e muito pouco envolvido com a igreja. Antes de eu conseguir ser um bom obreiro, antes de eu conseguir ser um bom pastor, antes até mesmo de eu conseguir ser um bom servo de Jesus, ser um cristão, uma cópia autêntica de um varão que segue os ensinamentos de Jesus, eu tenho que entender do que se trata a igreja de Deus. Muitas pessoas eles estão na igreja, mas eles não sabem qual é a real intenção pela qual a igreja foi criada. Jesus Cristo foi Ele quem fundou a igreja. Quando Jesus Cristo fundou a igreja? Quando Ele seleciona alguns homens para o acompanhar nessa jornada. Porque a igreja tem tudo a ver com pessoas, não existe uma igreja de uma pessoa. Como eu falei aqui na segunda passada, que não existe um ministério de uma pessoa. Tem muita gente que fala: o meu ministério, eu sou um pregador de congresso, eu sou um líder de jovem. Eu quero dizer uma coisa para você: em lugar nenhum na Bíblia nós vemos ministério de uma pessoa. O próprio Jesus Cristo, quando ele pega ali os 70 e ele envia e fala: eu quero que vocês vão de 2 em 2. Em outras palavras, ele fala assim: eu não quero ninguém de vocês pregando, fazendo nada sozinho. Porque o significado da igreja é coletivo, são pessoas, né? É mais de um, inclusive ministério. O apóstolo São Paulo, você vê que em toda a jornada de ministério dele, exceto quando ele foi preso, né? Porque essas coisas é bom você ser sozinho. Tem muita gente que gosta de levar os outros com ele, mas Paulo não. Paulo ele foi preso sozinho, ele foi lá, né? Crucificado, amputada a cabeça dele, foi decapitado, a palavra correta é essa, sozinho. Mas em todo o percurso do ministério, ora ele estava com Lucas, ora com Silas, ora com Priscila. Em toda a extensão do ministério de Paulo, era um ministério coletivo. Se eu sou um obreiro da casa de Deus, eu tenho que ter um companheiro e eu tenho que ter um amigo. Eu já preguei aqui na igreja sobre a afinidade. Eu tenho que tratar todos os irmãos igual em amor, igual em comunhão. Mas eu, assim como Jesus Cristo, eu tenho direito de ter afinidade com algumas pessoas. Ou seja, um pouco mais de afinidade. E essas pessoas são aquelas que eu escolho para trabalhar junto comigo. Isso é um direito meu, é um direito seu de ter afinidade maior com algumas pessoas. Mas eu tenho que amar todos, eu tenho que ter compaixão com todos, eu tenho que orar por todos, eu tenho que, se precisar, visitar todos. E na medida do possível tratar todos iguais. Porque é muito difícil. Você é amado, você é estimado por um e o outro nem olha para a tua cara. É complicado você tratar todos igual. Porque quem abraça você, você tem que abraçar. O abraço é retribuído.
Então nós temos que entender isso. O ministério de Jesus, a igreja, tem a ver com o coletivo, mais de uma pessoa. Então para com esse negócio, pelo amor de Deus. Se você é obreiro, se você frequenta esse lugar, se você trabalha em algum ministério, para com esse negócio de ser um ministério, para que esse... Irmãos, igreja é coletivo. Eu, como pastor, eu vou ser um fracasso se eu não tiver pessoas comprometidas do meu lado. Eu só vou, vamos dizer assim, me realizar como pastor. Eu só vou alcançar o objetivo proposto na vida se eu tiver pessoas trabalhando comigo. E isso tem tudo a ver com igreja, mas ainda não falei o motivo da igreja. Voltando ao assunto da afinidade, é um direito nosso ter mais afinidade com umas pessoas do que com as outras. Isso é um direito. Biblicamente, Jesus tinha aquele que tinha mais afinidade. Os discípulos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, quando ia falar dele, não falava o nome dele, falava assim, aquele caboclo que Jesus era chegado dele, né? Diz assim, aquele discípulo que Jesus amava mais. Desse discípulo que Jesus amava mais, tinha os 3 mais chegados, né? Que se encontrava no grupo, esse discípulo e mais 2, que era Pedro, Tiago e João. E desses 2, você aumenta o ciclo, você vai ver os 12 apóstolos. Dos 12 havia 70, e dos 70 havia 500. Então você vê que Jesus, para a salvação, tratava todos iguais. Mas a questão de estima, a questão de afinidade, a questão de confidência era restrita a algumas poucas pessoas. Então não vem falar asneira, que eu tenho que tratar todo mundo igual. Eu preciso tratar todo mundo igual no quesito salvação, amor, necessidade. Inclusive a Bíblia manda eu tratar você que é meu amigo como meu inimigo. Não faz nem sentido uma coisa dessa, não é verdade? Fala aí, irmãos. Nós vemos no mundo de realidade. O evangelho que nós servimos é um evangelho racional em si, tratando de realidade da vida. Não tem esse negócio de fantasia. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de poder, é o evangelho real. Amar o amigo e o inimigo igual é uma coisa que não faz muito sentido. Mas Jesus, ele estava falando, preste atenção, ele estava falando de compaixão, ele estava falando sobre esse inimigo precisando, ele estava falando de vestir, de dar alimento, de visitar. É desse tipo de amor e de igualdade. Do mesmo jeito que ele ama toda a igreja igual para a salvação. Ele morreu por todos que estão aqui. Mas o relacionamento de Jesus através da pessoa bendita do Espírito Santo é diferente na vida de cada um. Porque se você cumprir aquela palavra que diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 51, a Bíblia fala, se você cumprir aquele jejum, viver uma vida daquele jeito, você vai dizer assim, Senhor meu Deus, e o próprio Deus vai correr até você e dizer, eis-me aqui. E essa mesma palavra, ela fala que se eu maltratar a minha esposa, se eu brigar com a minha esposa, né? Se eu humilhar a minha esposa, tiver algo no coração contra alguém, a minha oração vai ser retida. Eu posso gritar, fazer um monte de liturgia e cerimônia, minha oração não vai chegar até Deus. Então preste muita atenção nisso. Mas Deus não trata todo mundo igual? Com certeza, não deu por todos. Ama a todos e a salvação foi conquistada para todos. Isso é uma verdade. Então eu tenho que tolerar aqueles irmãos que muitas vezes te perseguem, muitas vezes que se colocam contra você, que muitas vezes se levanta com oposição contra a tua vida. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe nem mesmo o motivo dele ser assim. Se nós exercêssemos a empatia, procurássemos colocar no lugar dos outros, dar mais atenção, por que será que aquele irmão não gosta de mim, não vai com a minha cara? Deixa eu pensar, o que eu fiz para ele? Nossa vida seria diferente. Eu lembro que eu trabalhava na Raiz, era o controlador de tráfego pleno, e tinha um rapazinho que era ajudante no almoxerifado, varria, pegava peça. E passou-se 10 anos, a vida dá muitas voltas, e eu fui numa empresa pedir um serviço. Quem que estava lá de chefe no RH? Esse rapazinho. Quando eu pisei o pé na empresa com o meu currículo, a primeira coisa que eu me perguntei, fiz uma revisão da minha vida. Como
que eu tratava ele quando ele estava na raiz, né? Porque se eu tratasse ele mal, eu não ia nem entregar meu currículo, eu ia dar minha volta e ia embora. Porque nós temos que ter isso. Se alguém não gosta de mim, eu tenho que saber que a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Eu fiz algo mesmo inconsciente, mesmo sem querer, para que a pessoa não gostasse de mim. E isso também tem tudo a ver com igreja, porque igreja é comunhão. Você olha o grupo dos discípulos, que legal. Tinha Mateus, Marcos, né? Pedro, você vê essas pessoas lá, dos apóstolos de Jesus Cristo, dos discípulos, eles percebiam que Jesus tinha mais afinidade com João. E só para você ter uma ideia, vocês sabem lá que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Vocês conhecem a história bíblica. Zebedeu era empresário de pesca. E a mãe deles, como se já não bastasse Jesus ter uma afinidade maior com eles, a mãe deles vai até Jesus e fala: olha aqui, Jesus, o negócio é o seguinte, quando o Senhor resplandecer, implantar o teu reino aqui, eu quero o Tiaguinho da esquerda e o Joãozinho da direita. Eu quero um filho meu sentado à tua esquerda e um filho meu à sua direita. O resto o Senhor coloca aí onde o Senhor quiser. E Jesus começa então a ensinar sobre eles a questão do maior e do menor no reino do céu. Se eu não compreender essa questão do maior e do menor no reino do céu, eu jamais vou conseguir compreender e entender o significado de igreja. Porque eu tenho pregado muito aqui que servir a Jesus Cristo não é religião. Até aí tranquilo. A essência da palavra, a essência da entrega, a essência do relacionamento, essa igreja está muito bem instruída e ensinada. Mas eu quero nessa noite dizer para que a igreja existe. Eu estou falando de igreja, um grupo de pessoas reunidos, cercado por algumas paredes. Isso, a instituição, Jesus é amor e paz, ela é uma igreja, ela tem que se comportar como tal, não apenas como uma instituição. A igreja ela foi chamada apenas para duas coisas, e se a igreja cumprir esse papel, ela vai prosperar de forma extraordinária nessa terra. Primeira coisa, disseminar a palavra de Deus, falar do evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho limpo, é o evangelho puro, é o evangelho que não põe na tua vida um jugo pesado, é o evangelho que ele não cativa nem prende você numa instituição, mas é um evangelho que também te desafia, te confronta a ser diferente, te desafia a ser uma pessoa melhor, te desafia a alcançar o impossível, e esse evangelho não permite você viver uma vida aqui na terra de qualquer jeito, uma vida aqui na terra medíocre, uma vida insignificante. E eu quero dizer para vocês que as duas missões da igreja, a igreja ela foi criada, em primeiro lugar, para pregar o evangelho da cruz, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para abrir os olhos da humanidade que alguém conquistou lá na cruz do Calvário a salvação, que alguém conquistou lá na cruz do Calvário a felicidade, a realização, que alguém conquistou lá na cruz do Calvário a cura, que alguém conquistou lá na cruz do Calvário vamos dizer assim, a saúde, o alívio das dores, o alívio da depressão. Porque Jesus conquistou isso para todos, mas a maioria das pessoas não sabe. Então eu tenho que falar para essas pessoas, a missão da igreja é falar que Jesus amou eles de tal maneira, e falar para eles que existe sim a possibilidade de viver uma vida plena, uma vida eficaz, existe sim a possibilidade de eu viver uma vida alinhada com um relacionamento com Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Isso significa levar a graça de Deus até as pessoas. Porque, meu irmão, o ser humano, como um todo, ele tem ciência das suas limitações. E sinceridade, se alguém de vocês estivesse aqui, recebendo as coisas de Deus porque merece, começando aqui de cima, nós estávamos todos, vamos dizer uma palavra bem coloquial, ferrados. Porque eu não mereço
o que Deus tem dado na minha vida, nem esposa, nem serviço, nem casa, nem moto, nem carro, principalmente essa alegria, uma vida tranquila, né? A gente tem momentos de estresse, raramente, eventualmente. A gente tem momentos de desespero, no momento de luta, até dobrar o joelho no chão e orar para Jesus. Mas isso é eventualmente, mas frequentemente nós vivemos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Nós temos uma vida que inspira as outras pessoas que estão ao nosso lado, jovens, adolescentes, pessoas que se relacionam com a gente, e isso é muito importante. É para isso que Jesus nos chamou, para levar a graça de Deus. Porque, meus irmãos, não é por merecer. A Bíblia fala que ninguém pode salvar-se a si mesmo, mas tudo que eu tenho foi manifestado a mim através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Porque as pessoas não entendem isso. Eu comecei a pregar para uma amiga minha na faculdade, e quando eu comecei ela estava hyper resistente. E depois que eu terminei a pregação, ela falou: o que é isso? Eu nunca vi ninguém falar desse jeito. Esse Jesus que você está falando, eu não conheço. Eu nunca vi ninguém falar. Mas ser crente, ela é católica, bem extremada. Ela falou: puxa, ser crente é coisa linda, é fantástico. Isso que você falou para mim, eu nunca tinha olhado desse jeito. Porque tem muitas pessoas pregando o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Quando eu pego a Bíblia e eu analiso os evangelhos, que os evangelhos da palavra contam como Jesus viveu, de que forma que ele pregou e como ele tratava as pessoas, eu percebo que eu nunca vivi na minha vida, dentro das instituições, esse evangelho de Cristo. A minha Bíblia fala que Judas roubava a bolsa, preste atenção nisso que eu estou falando. A Bíblia fala que Judas roubava a bolsa dos discípulos, porque, acredite você ou não, eles, antes da igreja, eles já eram unânimes. Todo dia que eles ganhavam, eles colocavam numa bolsa, e para infelicidade dos apóstolos que administravam essa bolsa, está na Bíblia Sagrada isso, era o tal do Judas Iscariotes. E a Bíblia menciona nos evangelhos que de vez em quando ele era lá, eu acho que tinha, sabe, Judas, ele tinha aquele perfil assim para ser um deputado, um senador. A Bíblia fala que ele lapiava a bolsa de vez em quando. Eu não vejo Jesus na Bíblia chutando ele, nem espancando ele, nem xingando ele. Não vejo Jesus excluindo ele. De forma alguma nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos Pedro com toda aquela ignorância dele. Nós vemos pessoas cheias de defeito, e Jesus tinha a maior paciência com ela. E Jesus, ele não estava interessado se as pessoas seguiam ele ou não, se as pessoas iam frequentar a igreja dele ou não. Jesus não estava interessado em nada. Ele estava interessado em levar o reino do céu. Ele estava interessado em curar as pessoas. Ele estava interessado em salvar vidas, em ministrar o reino de Deus na vida das pessoas. Independente de reconhecimento, independente de gratidão ou não. Eu lembro de quando eu comecei meu treinamento de pastor no ano passado, de liderança, investindo nos cursos mais avançados. Primeiro curso falou: você está preparado para investir nas pessoas e se frustrar, essas pessoas te trair, falar mal de você e te abandonar? Se você não tiver, já para por aqui mesmo. Porque ser pastor é isso, você não pode ficar focado em alguma recompensa na terra. A primeira palavra, o primeiro dia do treinamento, falou assim, ele já desiludiu um monte de pessoas. Ele falou: se você veio aqui para ter um treinamento, para ver sua igreja cheia de pessoas, se você veio aqui com uma mentalidade de, não, você já pode desistir, vocês podem sair fora. Porque o curso de liderança é um curso aprendendo sobre Jesus. Liderança avançada é isso. E você tem que entender que as pessoas vão te trair. As pessoas vão te abandonar. Mas o grande espetáculo está de como você vai reagir a isso. Pedro negou Jesus na cruz do Calvário. Os outros 9 abandonaram Jesus. O outro, além de vender Jesus, ainda vai lá e não aguenta o remorso, se suicida. E até aí nós vemos uma coisa comum no nosso dia a dia. Uma coisa comum no ministério, quando eu lido com pessoas, eu estou na igreja. Mas quando passa essa parte da crucificação e nós vemos o reencontro
encontro dele com Jesus, nós percebemos uma atitude completamente diferente. Hoje mesmo nós estávamos conversando, eu, pastor Isaías, a irmã pastora Raquel, e uma pessoa que saiu do ministério, sobre voltar, e eu falei assim, sinceridade, vim voltar para o ministério, eu vou judiar da ficar, porque o ser humano ele é assim, vocês sabem. Quando você investe em uma pessoa, você vira amigo da pessoa, você vira quanto mais próxima a pessoa for de você, mais ela tem condições de te entristecer e te ferir. E quando isso acontece, você fecha o seu coração e você, o ser humano em si, quer retaliação. Então, se você não ouviu o Espírito Santo, fala, toma vergonha nessa cara, rapaz. O Espírito Santo ele é assim, para com isso. Aprenda com Jesus. Nós vemos Jesus Cristo, ele chega no rio, depois que tudo isso aconteceu, traição, negação. E ele não toca no assunto. Jesus não chega, já olha aqui, Pedro, seu nó cego. Não, Jesus não chega. Ele chega amando, ele chega ali falando das coisas de Deus. Tomé, que era incrédulo, em vez de ele chegar, Tomé, dá uma dura, um puxão de orelha. Ele fala assim, Tomé, você disse que só ia acreditar se você ponhasse o dedo no buraco. Faz favor, dá a mãozinha aqui, filho. Põe o dedo aqui no buraco da lança. Enfia aqui no buraco das mãos. Veja que eu sou o mesmo. E isso é igreja. Esse é o significado da igreja. A igreja ela foi criada, a igreja foi fundada, a igreja foi chamada para trazer o evangelho da cruz, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não é religião, não é instituição, mas é a palavra de Deus pregada para salvação, transformação e realização de vidas, de pessoas. A segunda coisa para a qual a igreja existe, nós vemos no livro de Atos, começa ali a história da igreja, no capítulo 2 de Atos, e vai ali até o capítulo 6. Passa um pouquinho do capítulo 6. A segunda coisa para a qual a igreja foi chamada. A igreja existe para o serviço social. A igreja existe para ajudar pessoas com o serviço social. Só que o serviço social de igreja não tem nada a ver com o assistencialismo do PT. Você não vê quando Pedro chega até Jesus, na passagem bíblica, uma passagem bastante conhecida, e Pedro fala, Jesus, eu preciso pagar meu imposto, e eu estou sem dinheiro. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Jesus Cristo poderia, eu já falei aqui nessa noite, que os discípulos tinham uma bolsa e todo mundo juntava o dinheiro ali. Vocês sabiam disso? Já falei isso aqui. Jesus poderia ter pegado nessa bolsa, porque essa bolsa, esse dinheiro era usado para eles se alimentar, comprar coisa para comer, para o uso deles em grupo, coletivo, dos